Boa noite, meus queridos e amados irmãos. É muito bom estarmos na presença do Senhor, buscarmos ouvir a voz dEle. E nessa noite nós vamos ouvir um pouquinho da voz do Senhor. Nesse momento eu vou pedir que você feche os seus olhos. Vamos fazer uma breve oração e pedir ao Espírito Santo que conduza as nossas vidas e que Ele conduza tudo aquilo que Ele quer falar às nossas vidas essa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa estar conduzindo o falar, direcionando, ó Deus, tudo aquilo que sair dos meus lábios, que não venha ser de mim, mas que venha ser do Espírito Santo do Senhor, e que todos os corações possam estar quietos, calmos, tranquilos, para ouvir a Tua voz, e que nós possamos obedecer tudo aquilo que o Senhor tem a falar para nós nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Louvado seja o nosso bom, maravilhoso Deus. O Senhor ministrou meu coração nessa noite para falar para os irmãos o poder da obediência. Como é importante obedecermos ao Senhor. Como é importante obedecermos a Deus. Como é importante refletirmos e ouvirmos atentamente quando o Senhor nos dá uma ordem. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que afastasse um pouco para a praia. Então, assentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, Jesus disse a Pedro: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance a rede para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu é quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tão quantidade de peixes que a rede começou a se rasgar. Então fizeram sinais para os seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe disse: Afaste de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles arrastaram os barcos para a beira da praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Louvado seja o nosso bom Deus. Irmãos, o nosso Deus, Ele aproveita todas as oportunidades. O nosso Deus, Ele aproveitava todas as oportunidades. Jesus, Ele aproveita todas as oportunidades. O nosso Deus, no versículo 1, Ele já nos traz um grande ensinamento e uma grande lição. Em todo tempo, Jesus aproveitava as oportunidades para falar do amor de Deus. A palavra de Deus diz aqui que a multidão comprimia, apertava Jesus, mas esse não foi o obstáculo para Jesus. Esse não foi o motivo para Jesus recuar. Esse não foi o motivo para Jesus murmurar. Esse não foi o motivo para Jesus parar. Aquela multidão oprimia Jesus, comprimia Jesus, e Jesus, um pouco antes, ele vinha de milagres que ele já tinha feito. No capítulo 4, no versículo 38, Jesus estava ali curando os endemoniados, curando os enfermos, curando os doentes, e ele saiu daquele ambiente e foi em seguida para um certo lugar
E ali Jesus encontrou aquela multidão que já acompanhavam, acredito eu, que acompanhavam ele. E ali aquela multidão queria ouvir de Jesus, queria ouvir, e Jesus aproveitava todas as oportunidades. Muitas das vezes, a primeira lição para nós não aproveitamos as oportunidades. Nós reclamamos, murmuramos, questionamos e não pegamos aquela oportunidade para falar daquilo que o Senhor nos chamou para fazer como discípulo. Falar das boas novas do reino. Vamos aproveitar as oportunidades para falarmos mais do Senhor. No versículo 2, nós temos mais uma lição. Viu Jesus o barco. O barco estava ali parado e Jesus aproveitou aquele barco e pediu a Simão Pedro que afastasse um pouco da areia e chegasse num lugar que ele pudesse sentar dentro daquele barco e falar para o povo. Mas no versículo 4 diz: tendo acabado de falar, disse Jesus a Simão: vá para as águas mais fundas e lance a rede. Jesus, ele tem um tempo certo para todas as coisas. Em um certo momento ele falava para o povo, ele falava para aquela multidão que precisava ouvir. Mas quando ele para de falar para a multidão, ele fala diretamente para Pedro e seus discípulos. Nesse momento o Senhor fala para nós que há um tempo que ele vai falar para o povo, mas há momentos que ele vai falar comigo e com você. Há momento que o Senhor quer dar um particular comigo e com você. Há momento que o Senhor quer falar individualmente. E nós temos que aprender a ouvir e entender esse tempo. Entender o tempo do Senhor. Há tempo que o Senhor vai falar dentro da igreja, há tempo que o Senhor vai falar fora da igreja. Há tempo que o Senhor vai ensinar nas células, há tempo que o Senhor vai ensinar nas ruas. E nós precisamos entender que a nossa vida, nós fomos chamados para respeitar o tempo do Senhor. No versículo 5, ainda no versículo 4, o Senhor nos dá mais uma lição. Ele pede a Pedro que vá para o alto mar, lugar de desafio. E aqui ele fala para Pedro ir em águas mais profundas. O que ele quer dizer com isso para nós nessa noite? Muitas das vezes nós levamos um relacionamento muito superficial com o nosso Deus. E o nosso Deus, ele deseja, ele anseia, ele quer ter um relacionamento íntimo, intimidade, sabe? Não é falar de vez em quando, não é orar uma vez na semana. Ele quer que nós venhamos ter relacionamento de pai para filho. E por isso que ele permite as circunstâncias, ele permite as ocasiões, ele permite as coisas acontecerem para que nós possamos ter essa intimidade. Hoje nós estamos tendo intimidade com Deus como nós nunca tivemos. Nós estamos tendo tempo, o tempo parou, tudo parou para Jesus falar e nós ouvirmos. O tempo parou para que nós possamos ser mais agradecidos de termos nossa família pertinho de nós, agradecido para que nós possamos ter a nossa casa, para nós olharmos e fazermos aquilo que nós nunca fizemos, nós estamos fazendo hoje. Jesus nos parou como servos, como crente, porque nós estávamos dando prioridade àquilo que Pedro deu, prioridade ao barco, prioridade às coisas. E quando o Senhor nos chama nessa noite para entendermos que assim como Pedro queria pescar muitos peixes, nós queremos tantas coisas, nós queremos fazer tantas coisas, mas nós esquecemos de fazer a prioridade, dar tempo para o Pai, dar tempo para mim. E o Senhor parou o mundo, o Senhor parou tudo e colocou todos nós em alto mar e levou todos nós em águas profundas, porque eu creio que o servo do Senhor, o que ele mais tem feito nesses dias é clamar, é orar, é buscar a face do Senhor. E sabe por que o Senhor permitiu? Sabe por que o Senhor tem permitido isso nesse tempo? Porque o Senhor quer nos restaurar.
Porque o Senhor quer nos transformar. Porque o Senhor quer nos dar uma bênção tão grande. Tão grande. Tão grande. Receba isso, irmão. Receba isso nessa noite. Para de questionar por que você está em casa. É o tempo aceitável do Senhor. É o tempo oportuno. É o tempo oportuno para você ligar para aquele que você não liga. Faz tempo. É o tempo oportuno para você dar dedicação total aos seus filhos na leitura da palavra. Ensinar para os seus filhos que Jesus está voltando. É o tempo de você parar de procurar. Eu quero trabalhar, eu quero ter dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de coisas. Você não precisa de coisa, eu não preciso de coisa, eu preciso de Jesus. Porque Ele está mostrando agora para cada um de nós que nós precisamos só dEle. Nós não sabemos nem o que vai acontecer amanhã, porque todo dia nós temos uma notícia nova. Todo dia nós temos uma notícia nova, e assim como Pedro estava preocupado com o barco, nós estamos preocupados com as coisas. Mas quando Pedro aqui reconheceu, no versículo 5, o Senhor diz para Pedro: Pedro, lança a rede. No versículo 5, ele responde para o Senhor: Mestre, estamos cansados, nós já nos esforçamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Ele reconhece isso. Nós estávamos cansados de trabalhar o dia todo, fadigados, cansados. Muitas das vezes nós não trazemos nada de bom lá de fora. Nós damos o nosso menor tempo para Deus, o nosso menor tempo para Jesus. Nós fomos chamados para levar as boas novas da salvação, como todos os missionários estão aí pelo quatro cantos do mundo. Não só eles, nós fomos chamados para levar e anunciar boas novas. E nós não estávamos fazendo isso. Eu não estava, você não estava, nós não estávamos, porque nós damos pouco tempo para Deus. Nós não damos nossa maior prioridade. Agora nós estamos levantando de madrugada, estamos acordando cedo para falar com o Senhor, porque tudo parou. Mas não fomos nós, não. Nós lançamos as nossas redes para pegar coisas. Nós damos nosso maior tempo para as coisas, e o Senhor parou esse tempo para nós, porque o Senhor é maravilhoso. Mas não para por aí não, tem mais. Nessa noite o Senhor quer falar para nós: ouça a minha voz e seja obediente. Pedro no versículo diz: porque é tu que está falando, eu vou lançar a rede de novo. Obedeça a voz de Deus. O Senhor está pedindo para que nós nesse tempo ficamos em casa. O Senhor está pedindo para nesse tempo para que nós venhamos se ajoelhar e clamar pela nação. Vamos fazer. Ainda que nós estamos olhando as circunstâncias, estamos cansados, exaustos de tantas coisas que nós estamos ouvindo nas mídias, nas redes, na televisão, nas rádios. Nós não estamos podendo nem sair. Olha o que Deus permitiu, irmãos. E ai daquele que não está pensando que isso é permissão de Deus. Deus quer nos ensinar, porque Jesus precisa voltar para pegar o seu povo. E o povo de Deus não está preparado, então Jesus está nos preparando a buscar Ele em primeiro lugar. Porque chega de tanto falar, o povo tem falado tanto, mas o povo não tem agido. E aí Pedro fala: eu só vou levar a rede de volta, porque eu já estava limpando, a rede já estava limpinha. Eu só vou levar a rede de volta porque eu creio no Senhor. É o Senhor que está mandando, e é o Senhor que vai me garantir a vitória. E Pedro lança. E no versículo 6 diz: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. Então eles fizeram sinais para os companheiros: venham, venham, venham. Olha só, a bênção que o Senhor está preparando para mim e para você é tão grande que você vai poder compartilhar com todos que estão em sua volta. As pessoas vão começar a ver uma Márcia diferente. As pessoas vão começar a ver você que está aí nessa noite na sua casa, sentado no seu sofá, ouvindo essa palavra. Você não vai ser mais a mesma pessoa depois dessa fase que você está passando. Pedro não foi a mesma pessoa. Você não vai ser a mesma pessoa. Você vai ser mais humilde. Você vai reconhecer que o seu pão pode dividir para todos que estão na sua casa. Você vai ser menos egoísta. Nós vamos ser transformados, modificados nesse tempo que nós estamos passando. Ninguém vai ser mais a mesma pessoa. Porque a pesca foi tão grande, que eles entenderam o que Deus queria fazer.
Deus queria ensiná-los a viver e reconhecer que não é pelo braço, pelas forças, não é pela inteligência, não é porque você é bonito, não é porque você tem diplomas, não é porque você é bem conceituado, não é porque você fala mais bonito, não é porque você é conceituado lá fora, não é porque você tem títulos. Nós não somos ninguém. Chegou o tempo da igualdade. Chegou o tempo de todos nós reconhecermos que o Senhor é Deus, Deus de aliança, Deus de promessa. Ei, irmão, não larga a rede não. Não larga a rede nesse tempo não. Tá cansado? Tá desanimado? Tá triste? Se alegre no Senhor. Ele tem promessa para você. Ele tem promessa para tua casa, para sua família. Você será abençoado se você obedecer. Não é porque você está dentro de casa que você vai ser livre, liberto desses males, desses vírus, de tudo que está ocorrendo por aí, não. É pela obediência. É porque você está em casa em obediência ao Senhor. E é por isso que Ele está guardando as nossas vidas. Aleluias! Ele está nos guardando porque nós fomos obedientes. Estamos sendo. Mas tem mais do Senhor para nós. Os discípulos ficaram perplexos. Os companheiros ficaram admirados com o tamanho milagre. Lugar de obediência é lugar de milagre. Se tem obediência, tem resposta. Se tem resposta, tem milagre. Se tem milagre, tem bênção. Se tem bênção, tem restituição. Se tem bênção, tem cura. Se tem bênção, tem salvação. É isso que o Senhor está falando para nós nessa noite. Ei, acorda, para de reclamar, não solte a rede não, hein? Não solte a rede não. Nós não sabemos os propósitos, mas o Senhor tem grandes coisas a fazer. E eu e você, nós somos redes nas mãos do Senhor. O Senhor lança a gente para onde Ele quiser. Se o mar está revolto, Ele está contigo. Se o mar está manso, Ele está contigo. Se está nas profundas águas, Ele está contigo. Ele está contigo em qualquer circunstância. Amém? E aí chega no versículo 10, ele diz assim: Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescadores de homens. E eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Ei, a maior lição desse capítulo, a maior lição da palavra do Senhor para nós nessa noite, sabe o que é? Para mim, para você, seja obediente. Segure a rede. Deixa o Senhor te conduzir. Fica mais em profundas águas com o Senhor. Não se canse de buscá-lo. Não se canse de adorá-lo. Pedro se prostrou, ou seja, Pedro reconheceu a sua pequenez. Senhor, ele diz aqui no versículo 8: afaste de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Ei, reconheça a sua mazela. Reconheça, assim como eu, que nós somos pecadores. Mas tudo que o Senhor quer ouvir de mim e de você, Ele já sabia que Pedro era pecador. Mas Ele queria ouvir de Pedro: eu sou pecador. Ele quer ouvir de mim e de você. Sinceridade de coração. Para de ser falso diante do Senhor. Para de negligenciar diante do Senhor. Ele conhece eu e você. Ele sabe quem somos por dentro. Nós olhamos muito superfície. Nós olhamos muito aparência. O Senhor vê o que está no nosso interior. E aí Ele quer trazer mudança para mim e para você. E Ele diz: não tenha medo. Porque agora que chegou a bênção final. Eu estava te preparando, Pedro, para você primeiro ser obediente, depois você ser humilde, depois você reconhecer que você é pecador, que você não pode fazer segundo as suas forças, que você precisa de mim. E agora eu preparo para você ser pescadores de homens. Fazer discípulo, levar minha palavra, largar de ser arraigado e preso a coisas materiais e começar a viver as coisas espirituais. É esse o recado para o Senhor nessa noite. Primeiro, obedeça, obedeça, independente do que Deus está te pedindo, obedeça, porque vem vitória para você e vem vitória para mim, vem bênçãos grandes para você, vem bênçãos grandes para mim. O Senhor vai transformar a sua vida a partir de agora, vai te restaurar, vai restabelecer, porque Ele quer que você seja pescador de homens. Ele quer, através da sua vida, fazer com que almas se rendam aos seus pés. Irmãos, entendam. A reação de Pedro foi muito clara e evidente. Ele foi obediente. Ele reconheceu que a sabedoria, o conhecimento dele com a pesca não foi suficiente. O seu conhecimento não é suficiente.
Nós precisamos crer que só o Senhor pode nos transformar, restaurar, cuidar e fazer todas as coisas. O Senhor nos parou nesse tempo para isso. Obedeça a voz do Senhor. Reconheça quem é o Senhor na sua vida. Reconheça que só Ele tem poder. Reconheça, porque o nosso Deus é Deus de milagres, de promessa. Não solte a rede. A rede é a promessa que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Virão muitas bênçãos. Aquiete teu coração, aquiete tua alma e espere o Senhor fazer. Você está sendo preparado para ser pescadores de homem. Amém? Aleluia. Que o Senhor, que o Espírito Santo do nosso Deus possa ter falado tremendamente no teu coração nessa noite, que a partir desse instante, se você não estava obedecendo, se você não estava crendo, se você estava desanimado, o Espírito Santo do Senhor vem e te fala: obedeça a minha voz, porque eu preparo algo muito grande para você. Você fará e você será uma bênção a partir de hoje. Você será transformado pelo poder da minha palavra. E é esse tempo de experiência com Deus. Esse tempo será o tempo que você passará grandes experiências, como você nunca passou na tua vida. E você vai voltar para a casa do Senhor falando: alegrei-me. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ninguém vai mais forçado. Ninguém vai mais cumprir ritual. Ninguém mais vai por ir. Vai por obediência. Vai por amor. Vai por humildade. Vai por reconhecer que só o Senhor pode todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês rico e poderosamente. Louvado seja o nosso Deus. Jesus te ama. Eu te amo. Nós nos amamos em Cristo Jesus. Deus abençoe, irmãos. Segura essa palavra aí e tome posse dela nessa noite. Amém.